Novembro Azul é o tema do São Lucas 24 horas de hoje. O urologista Dr. Fabrício Barbosa explica sobre os avanços nos tratamentos do câncer de próstata. No segundo bloco, o neurocirurgião pediátrico Dr. Lázaro de Lima vai falar sobre os principais procedimentos realizados em crianças. E o São Lucas 24 horas começa agora! Olá, está começando mais uma edição do São Lucas 24 horas. O câncer de próstata é um dos tipos mais comuns entre os homens brasileiros e o diagnóstico precoce é essencial para garantir boas chances de cura. Durante o Novembro Azul, a campanha reforça a importância da prevenção e do cuidado com a saúde masculina. Vamos conversar agora com o Dr. Fabrício Barbosa, que é urologista e que vai explicar como identificar os sinais da doença, a importância dos exames e o papel da conscientização na luta contra o câncer de próstata. Olá, doutor, seja bem-vindo novamente. O prazer é meu, obrigado pelo convite. E hoje nós vamos falar sobre o Novembro Azul e o câncer de próstata e a saúde do homem como um todo. Doutor, para iniciar a nossa conversa, eu acho que essa é até uma dúvida que talvez possa parecer, assim, estranha, mas quando a gente fala sobre a questão da próstata, de fato, desse órgão que, tem a questão do câncer, eu gostaria que o doutor explicasse para quem está assistindo também, primeiro, qual que é o papel dela no organismo do homem, para a gente entender de fato quando é que o câncer acomete e que gera todo esse transtorno também da doença. Sim, a próstata é um órgão que fica abaixo da bexiga, ela faz parte da uretra, tem uma parte da uretra que se chama uretra prostática, então o fluxo de urina passa por ela, por isso que quando ela cresce, eventualmente atrapalha para urinar. E a função da próstata é produzir o líquido seminal, que vai ajudar, vai ser o meio pelo qual os espermatozoides vão se deslocar até atingir o óvulo. Certo. E quando a gente fala da questão do câncer, o que acontece então? Esse organismo ela tem um aumento dessa próstata? O que leva geralmente a um câncer de próstata, doutor? Então, o câncer da próstata acontece por uma multiplicação desordenada daquelas células da próstata, como qualquer outro tipo de câncer. Então, o câncer de pulmão, uma célula do pulmão vai multiplicar de forma errada, exagerada, e vai crescer naquele local. Na próstata é da mesma forma, então ele desenvolve uma célula tumoral, e essa célula se multiplica indefinidamente, vai crescendo, formando um nódulo. E isso, como a gente tinha mencionado, a urina passa pelo meio da próstata, é o canal ali. Quando ela cresce muito, pode pressionar, esse tumor pode pressionar a uretra e ter uma dificuldade para urinar, pode ter sangramento para urinar. Olha só, então é realmente algo que ele dá alguns sinais, mas ele leva um tempo também, né, doutor? Eu acho que esse é um ponto que se fala muito durante o Novembro Azul, é sobre essa questão de nem sempre ela vai dar sinais e sintomas. O doutor poderia comentar um pouco mais sobre esse sentido? Sim, na fase inicial, o câncer de próstata é assintomático. E naquela fase inicial que o potencial de cura é muito maior. Então, ali que a gente precisa pegar o paciente, antes dele manifestar algum sintoma do câncer. Porque até o tumor crescer a ponto de comprimir a uretra e dificultar a passagem da urina, ter sangramento urinário ou sangramento no esperma, isso pode ser tarde, ele tem que crescer muito e muitas vezes ele pode espalhar, ele pode sair e dar uma metástase para o osso, pode dar uma metástase para o linfonodo, então a gente precisa, assim, o cenário ideal que a gente busca é que o paciente, se ele tiver um câncer, que seja detectado muito cedo, para a gente evitar as sequelas do tratamento e evitar complicações. E
E doutor, esse é um câncer muito comum entre os homens, né? Assim, tal qual o câncer de mama, a gente fala muito na mulher, o câncer de próstata é um câncer comum entre os homens. E existe uma justificativa para isso, doutor? Então, esse aumento ao longo dos anos, ou é um câncer que a vida, né, ao longo de toda a história teve uma alta prevalência? Existe alguma justificativa também pela a questão do desenvolvimento da doença mesmo, fatores de risco? O doutor poderia comentar? Sim, eh, a doença ela tem um índice maior, mas possivelmente tem vários fatores envolvidos. Tem a questão do sedentarismo, obesidade, alimentação incorreta, estresse, alguns hábitos que favoreceram com que isso aconteça, mas também tem a parte do diagnóstico que se aprimorou. Então, também a gente descobre mais quando tem câncer. Então, por isso que é uma doença altamente prevalente. Excetuando o câncer de pele, é o câncer que mais acomete homem. Ele é o segundo em mortalidade, ele perde para câncer de pulmão, mas tirando o câncer de pele é o mais comum. E doutor, falando justamente, aproveitando essa oportunidade para falar sobre a questão da mortalidade, ele é um câncer de modo geral mais tranquilo ou o paciente também pode vir a óbito por conta de um câncer de próstata? O paciente pode realmente vir a óbito, isso depende muito do grau de diferenciação. Então, se é um tumor de baixo grau, ele é menos, ele é mais diferenciado e ele provoca menos mortes. Tem alguns tumores que a gente somente acompanha, faz uma vigilância ativa, que é uma forma de abordar a doença. É só acompanhar para ver se essa doença não vai evoluir para um tumor mais agressivo e vai ter a necessidade de tratar. Então, depende muito se ele é diferenciado ou mais diferenciado ou menos diferenciado. O que é menos diferenciado tende a ser mais letal, um risco maior de mortalidade. Um número assim, né, que no Paraná, em 2023, diariamente morriam 3 homens por câncer de próstata. Então é algo muito impactante, né? 3 homens morrerem por um tumor que ele é prevenível. Assim, a gente consegue tratar ele de uma forma mais assertiva quando faz um diagnóstico precoce. E doutor, falando sobre essa questão, a gente ouve muito falar sobre isso, sobre o diagnóstico precoce, né? É quase um lema do Novembro Azul. E qual seria, então, o momento que vocês consideram precoce? É pela idade do paciente? É pelo histórico familiar? Então, se um parente teve o câncer, esse paciente ele vai ter que acompanhar antes também? Porque muitas vezes fica... O que seria o precoce? O que é precoce para o médico quando a gente fala dessa doença? A gente considera uma detecção precoce quando ele é um tumor ainda pequeno e, na maioria das vezes, ele vai estar restrito à próstata. Então, ele está só no órgão. Quando a gente pega um caso que ele já espalhou, tem metástase, para o osso, para o linfonodo, então é uma doença mais avançada. E isso requer um tratamento diferente. Certo. E assim, quanto à idade, a gente recomenda, né, que acima de 45 anos todos os homens façam PSA e toque, o exame para detecção, né? E se tiver alguma alteração, a gente pode lançar mão de exames mais sofisticados, tipo ressonância magnética. E para casos que realmente há uma suspeita muito grande, a gente faz a biópsia da próstata para confirmar se ele está com câncer ou não. O ideal é que a gente descubra quando o câncer está restrito à próstata, que a chance dele tratar, ter menos sequela e um potencial muito alto de cura é maior. Entendi. O doutor comentou anteriormente que em alguns casos vocês vão acompanhar essa doença, não necessariamente vão intervir já com uma cirurgia, algum procedimento. Nesses casos, então, doutor, por exemplo, o paciente veio para uma consulta de rotina, identificou que tem esse tumor e vai acompanhando. Seria mais ou menos nesse sentido. Então, esse diagnóstico precoce viu que tem alguma coisa de diferente e aí vai se avaliar a necessidade ou não de uma intervenção? Sim, tem alguns graus ali da doença, isso é dado pela biópsia.
um Gleason 6, que é um score, um númerozinho que a gente tem lá na biópsia. Esse paciente, muitas vezes, a gente pode acompanhá-lo, fazer exames de PSA, seriado, exame de ressonância e até biópsias para ver se a doença não tem uma evolução. Certo. Então, exemplo, né? Um paciente que ainda não tem filho. A próstata é importante também, porque ela produz o líquido seminal e na cirurgia ou na radioterapia a gente pode atingir a próstata e vesícula seminal e ele vai perder a capacidade de fertilidade. Então, ele tem uma doença que é restrita, bem pequenininha e de certa forma, não tão agressiva. A gente pode propor para o paciente fazer uma vigilância. Ele pode ter filhos, isso é uma história comum, assim, já alguns pacientes aconteceram isso. Ele vai, resolve a parte reprodutiva dele, tem filhos e depois faz um tratamento, se houver necessidade, se a gente evidenciar que aquela doença piorou. Entendi. E falando sobre essa questão de tempo também, eu acho que é uma dúvida que eu gostaria de levantar com o doutor. É uma doença que ela demora um tempo para se desenvolver, doutor? Ou a partir do momento em que foi detectado no começo, ela evolui mais rápido? Ou depende de cada paciente também? Depende de cada paciente. Entendi. Assim, estatisticamente, a média, depois que descobre um câncer de próstata, sem fazer tratamento nenhum, ele vai morrer depois de 13 anos, o paciente. Olha só. Mas vai, assim, vai ter Perdendo a qualidade metástase, de vida, vai né? perdendo qualidade de De vida. vida. Ele falece com sofrimento, Entendi. porque vai para o osso, dá metástase óssea, vai para linfonodo, para as ínguas que tem no abdômen, então vai sangrar a urina. É, demora para falecer, porque não é uma doença muito agressiva, assim, Entendi. habitualmente. A média são 13 anos. Entendi. Mas também, alguns casos, o paciente pode descobrir a doença progredir muito rápido. Tem um Entendi. paciente que acompanhava, assim, PSA bem baixinho, no mês isso no ano passado, no mês de setembro, em janeiro ele estava com uma doença muito grave já. Olha Então, só. assim, varia. Esse foi um caso muito atípico, mas para dizer assim, não são todos que são um comportamento muito tranquilo. Entendi. O doutor comentou sobre essa questão dos exames, que esse é um ponto muito importante da nossa conversa também. O doutor comentou sobre o exame de PSA e o exame de toque. Doutor, acho que um dos principais tabus quando a gente fala sobre a saúde do homem é a questão dos exames de fato. O doutor poderia esclarecer essas principais dúvidas? O que é esse PSA? A importância do toque, do porquê realmente é feito ainda esse tipo de exame, o que ele Sim. ajuda no diagnóstico também, para esclarecer para os nossos pacientes que estão assistindo. Sim. O exame de PSA é um exame de sangue, é simples, é feito no laboratório. Esse exame tem um preparo que é só ficar 2 dias 48 horas sem ter ejaculação para poder colher, porque ele altera um pouquinho se você teve ejaculação. Então, vai no laboratório em jejum, colhe de manhã e é um exame simples de Então, laboratório. O exame de toque tem importância também porque a gente consegue alcançar a zona periférica da próstata pelo toque retal e que concentra 85% dos tumores. Então, a gente consegue descobrir a maioria dos tumores estão nessa região, a gente consegue ter um acesso fácil. Não é um exame que precisa de um preparo, o paciente não tem que estar em jejum, não tem que ter um preparo de fazer um laxante, não precisa fazer nada assim. Ele pode, no próprio exame físico da consulta, fazer esse exame. É uma consulta normal, que a gente conversa com o paciente e depois faz um exame físico. Então, assim, não requer um novo dia para o paciente vir, remarcar uma consulta para poder fazer o exame do toque. E associando PSA e toque, a gente reduz muito o risco daquele paciente ter câncer e eu não descobrir. Esse risco cai para quase 5%. olha só que bacana. Então, assim, é uma boa chance da gente descobrir esse câncer apenas com exame de laboratório, que ele é barato, e o toque retal, que faz parte da consulta.
Entendi. Então é bem importante a gente destacar. E, doutor, quando a gente fala sobre a questão da saúde do homem também, a gente até brinca que muitas vezes o urologista vai ser o médico que vai olhar tudo, né? Porque muitas vezes é a única vez que aquele paciente vai procurar o médico ao longo de um ano, digamos assim. A consulta, então, o exame né, para acompanhamento mesmo da doença, é feito anualmente, pode ser feito semestral, como que funciona, ou até mesmo com mais tempo, por conta desse desenvolvimento da doença? A recomendação para acompanhamento do câncer de próstata é acima de 45 Uhum. anos, exame de PSA e o toque anualmente. Anual. Até assim, né, eventualmente, o paciente vem com PSA baixo, você está acompanhando ele há bastante tempo, em alguns momentos pode ser que você omita o toque, mas o PSA de rotina, né, a gente vai acompanhando, tem muito paciente que já tem histórico familiar também, já se cuida. Tem esse fator de o paciente masculino, o homem, se não tem uma cultura tanto de vou lá fazer meu exame, mas tem mudado. Às vezes a gente aproveita o que você falou mesmo. Ele vai aquele momento da consulta, só vai com o urologista. Eu já peço uma bateria de exames, já pergunto se está dormindo bem, se está se alimentando bem, ó, está acima do peso, tem que cuidar, vai fazer exercício. Está fumando, tem que parar de fumar. Bebida, não tem uma dose segura para isso. Então, a gente já aborda algumas, já tenta fazer uma abordagem geral, solicitar alguns exames de laboratório, glicemia, exames de colesterol, hormônio, testosterona, para ver como também a saúde do homem de forma geral. Porque não só, né, não temos só o câncer de próstata, né, doutor, tem todos esses outros fatores que também é importante ser olhado com atenção. E o doutor comentou sobre a questão, então, de muitas vezes esse paciente, ele vai no acompanhamento, e o doutor já percebeu essa mudança de que a gente tem tido mais homens buscando o acompanhamento. E uma coisa que eu queria que o doutor esclarecesse é a questão de fatores de risco. Então, a gente comentou ali, pacientes a partir dos 45 anos devem fazer essa consulta anualmente. Essa questão do tipo de câncer, então, ela vem da carga genética também, tem um fator importante no câncer de próstata, tem a questão do próprio organismo mesmo do paciente, por conta da idade, do envelhecimento. Explica um pouquinho, doutor. Sim, o envelhecimento faz parte dos fatores de risco. A genética, sim. A gente detecta, mas cerca de 15% dos tumores que a gente descobre tem algum familiar de primeiro grau que também teve, mas Entendi. a maioria a gente não tem um fator, então, de familiar. Então, se fala assim: "Ah, eu não tenho histórico familiar, não vou fazer exame", está errado. A maioria não tem histórico familiar. Às vezes também não tem fator de risco. Quais seriam? Seria paciente afrodescendente, paciente com parentes de primeiro grau que tenha tido câncer na próstata, sobrepeso, a dieta também, então assim, a gente tem que ter uma dieta saudável, tem que se alimentar bem, fazer atividade física, manter o peso em dia, porque isso vai nos ajudar além de não ter, diminuir o risco de ter determinados cânceres, como próstata, intestino, a gente também vai ter um hábito saudável e envelhecer de uma forma, que nos preserve a qualidade de vida, que a gente vai envelhecer bem. Doutor, outra questão que eu acho que essa também deve surgir muito no consultório é sobre a questão da funcionalidade, de fato, desse órgão masculino, da questão da impotência. Existe, então, doutor, hoje com o avanço das tecnologias, dos tratamentos, esse paciente ele vai ter uma sequela por conta do câncer de próstata, até porque a gente pensa na questão do homem, então ele, né, homens a partir de 45, muitas vezes pode acontecer antes, são homens jovens também hoje em dia, né? Sim. Então é muito importante essa parte. Explica pra gente também, doutor. Sim, a próstata, a cirurgia do câncer de próstata remove próstata e vesícula seminal, que faz parte do órgão reprodutor, né? Então, o sêmen fica concentrado na vesícula seminal, na ejaculação ele sai por uma contração da vesícula. Ele vai perder a função da ejaculação, não vai ter mais. Mas a função da ereção
tem a ver com a próstata, porque tem um nervinho, um feixe vásculo nervoso que passa por trás da próstata. E durante a cirurgia a gente passa muito próximo. Eu digo cirurgia porque eu sou cirurgião, então a gente opera, é o mais o nosso dia a dia. Mas a gente passa bem próximo do feixe vásculo nervoso. Quanto mais eu conseguir preservar esse feixe, melhor será o resultado. Assim. Então, o paciente vai preservar tanto a potência sexual quanto a continência urinária. Esse nervinho, ele é importante para a ereção e também para a continência urinária. O medo muito grande do paciente que vai fazer uma cirurgia ou uma radioterapia para câncer de próstata é perder ereção ou ficar incontinente. Esse nervinho é responsável, ele atua nas duas partes. Então, e como você mencionou, a cirurgia, ela tem incorporado mais tecnologias. O exemplo é a cirurgia robótica, que a gente tem um robô aqui no Hospital São Lucas, e isso dá um salto de qualidade na cirurgia, a gente consegue preservar esse nervo de uma forma muito melhor e o resultado é que as sequelas vêm diminuindo. Olha só, que bacana. Então, a impotência, incontinência vem cada vez mais reduzindo nesses pacientes. A gente, às vezes, tira a sonda, o paciente fala que não perdeu mais nada. Não. Antigamente, a gente tirava a sonda, ele ficava perdendo. A gente falava assim, olha, o senhor vai recuperar, tem uma chance boa de recuperar até uns 90%, em torno de 1 ano. Hoje, tira a sonda, o paciente praticamente não escapa a urina. E ereção também é preservada. Então, é claro que se eu considerar um paciente mais idoso, que já tem um problema de ereção, que é diabético, hipertenso, fuma, ele tem um risco maior de ficar impotente. Ele já usa um remédio para ereção, então ele já vem com a função sexual pior. Mas se é um jovem, ele tem tudo para não sofrer sequela nenhuma. E doutor, falando sobre a questão, todo paciente que faz a cirurgia, ele vai precisar da radioterapia? Todo paciente que faz a radioterapia vai precisar da cirurgia? Como que funciona também essa parte do tratamento em si? O doutor comentou sobre a cirurgia robótica, existe a cirurgia por vídeo também, que é similar ao robô. Poderia falar um pouquinho sobre esses tipos e quando que ele é indicado para cada paciente? Sim, então, a cirurgia, quando eu vou buscar um tratamento, né, que não é aquele paciente que eu vou fazer vigilância, eu vou tratar, a gente opta por cirurgia ou radioterapia com função curativa ainda. A gente acaba optando principalmente por cirurgia como um primeiro momento, porque a gente deixa ainda a radioterapia como um segundo plano de tratamento curativo. Então, se o paciente, eu operei, tirei a próstata do paciente, mas aquele câncer voltou, aí eu posso lançar mão da radioterapia, ainda curando o paciente. Às vezes, dependendo da biópsia, porque aquele tumor que eu mandei, eu tirei a próstata, vou mandar para exame. Dependendo do resultado que vem, eu já tenho que fazer logo a radioterapia. Entendi. Mas, muitas vezes, só na cirurgia eu vou curar o câncer e aquele paciente vai ficar acompanhando. Ontem eu atendi um paciente que a gente fez cirurgia robótica há 5 anos. Ele está com o PSA zerado desde então, não fez radioterapia e ele tá tranquilo. A gente se preocupa em falar está curado, mas assim, com certeza o PSA dele está zerado, a gente vai continuar acompanhando, mas a chance dele estar curado realmente, a gente só vai dizer isso daqui uns 5 anos, mas é uma chance muito alta dele não ter que fazer nenhum tratamento mais para isso. Entendi. E a radioterapia, quando a gente opta primeiro por fazer uma radioterapia e na sequência, assim, se o paciente recidiva o tumor dele voltou, fica muito mais complicado eu fazer uma cirurgia e a sequela do tratamento da cirurgia fica muito maior. Então, eu vou ter um maior grau de incontinência, um maior grau de impotência sexual num paciente que a radioterapia muda os tecidos ali.
Então eu tenho um potencial de sequela muito maior. Até essa questão da fertilidade mesmo, que o doutor havia comentado, né? Então, ela também afeta, se acaso o paciente não fez a cirurgia, também afeta. Ela vai afetar, porque ela vai atingir próstata, então, de certa forma, eh, talvez demore um pouco mais do que a cirurgia, porque a cirurgia é imediata, operou, Uhum. já vai descobrir se teve alguma sequela ou não, mas a radioterapia às vezes leva, por exemplo, 36 meses para a pessoa ter impotência sexual. Então, Entendi. ele, às vezes, o paciente nem associou que foi daquilo. Então, Olha só. por isso que a gente tem que explicar, vai fazer um tratamento, todos eles têm algum grau de complicação. Certo. E assim, o paciente que tem metástase, vai fazer hormonioterapia ou quimioterapia, a hormonioterapia, a gente baixa a testosterona do paciente, pode ter calorão, pode ter perda de massa muscular, perda de massa óssea, vai ter uma piora na qualidade de vida. Isso pode ser que faça por um período, temporariamente, mas pode ser que a gente tenha que fazer um controle do câncer, principalmente quando o câncer já espalhou, a gente tenha que usar esse tratamento por um Por tempo muito muito tempo. longo e a qualidade de vida do paciente vai cair. Por isso que a gente reforça novamente essa questão da prevenção e do diagnóstico precoce. Doutor, para encerrar a nossa conversa, eu gostaria justamente que o doutor ressaltasse, destacasse. Acredito que a nossa conversa hoje esclareceu bastante em principais dúvidas sobre esse assunto, mas a importância de campanhas como essa do Novembro Azul, porque a gente são momentos importantes ao longo do ano para cuidado da saúde. Muitas vezes é o lembrete que a pessoa precisava para falar: opa, peraí, que eu ainda não fiz aquele meu exame anual. Então, eu gostaria que o doutor, de fato, falasse sobre a importância disso, de consultar com profissionais também de confiança, que gere essa conexão com o paciente, que eu Sim. acho que é bem importante, né, doutor? Sim, o paciente realmente ele tem que fazer uma consulta pelo menos uma vez ao ano. E digo até assim, para quem está nos assistindo, né, pode conhecer alguém, tem um pai, tem um avô, um tio que está na idade de fazer exame, tem que incentivá-lo a fazer esse exame, tem que eh, conversar mais sobre a saúde masculina, isso vai ajudando a ter uma conscientização maior. O Novembro Azul é importante, assim como o Outubro Rosa é importante, mas vou dizer uma coisa que o meu filho falou, assim, ele falou: pai, por que eles se focam muito nesse Novembro Azul ou no Outubro Rosa? Os outros meses não são importantes? Você vê que Sim, olha com só. 10 anos ele já entende assim, então, atingindo os pequenos ali que a gente vai também conscientizando os outros. Então, eu acredito assim, a geração dele vai ser diferente da minha, vai ser diferente da do meu pai, do meu avô, e vão falar muito mais abertamente sobre isso. Então, realmente é bem importante falar sobre a saúde masculina, o paciente ter um médico de referência, alguém que ele confie, fazer os exames dele, fazer o PSA, fazer o exame de toque e quebrar um pouco o tabu, né? Reduzir esse medo de ter sequelas de tratamento, porque se a gente descobre numa fase muito favorável, as sequelas são bem menores e ele vai sair disso aí muito tranquilo. É isso, doutor. É com essa mensagem que nós encerramos a nossa conversa de hoje. Muito obrigada pela participação e fica sempre o convite para vir mais vezes. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. E o São Lucas 24 horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre neurocirurgia pediátrica. Não saia daí! São Lucas Hospital Center. Ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética com agilidade. Cascavel. E agora nós vamos falar sobre a neurocirurgia pediátrica, uma área que exige precisão, cuidado e muita sensibilidade. E quem conversa conosco sobre o tema é o Dr. Lázaro de Lima, neurocirurgião pediátrico, que vai explicar os principais procedimentos realizados em crianças e como o acompanhamento especializado faz toda a diferença na recuperação dos pequenos pacientes. Olá, doutor, seja bem-vindo novamente.
Obrigado. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a cirurgia em crianças, a neurocirurgia em crianças. E, doutor, eu gostaria que o doutor começasse falando para a gente, principalmente, quais são as principais causas de cirurgia, então, nos pequenos pacientes. Isso também tem diferença, por exemplo, das faixas de idade, porque quando a gente fala de criança, tem desde o bebezinho recém-nascido até quase o adolescente, né? Você explica para nós. Então, a neurocirurgia em crianças, a gente tem várias patologias que podem acometer as crianças e cada faixa etária tem o seu tipo de patologia mais frequente, né? Então, a gente atende desde os pacientes neonatais, né, recém-nascidos, pequenininhos, né, às vezes até prematuros, bem pequenininhos, que têm a sua característica, né, as suas doenças, até os pacientes lactentes, né, que ainda estão mamando, né, digamos assim, e os pacientes infantis e também os adolescentes. Então, a gente atende toda essa área da infância e com as suas peculiaridades de cada área, porque cada área vai ter uma doença mais prevalente, um tipo de procedimento que é mais indicado, às vezes o mesmo procedimento, que para um paciente pediátrico ele é muito bom, às vezes para o paciente neonatal ele não é tão bom, e você tem que saber a diferença por conta da evolução desse paciente nessas diferentes E o faixas doutor etárias. poderia já explicar para a gente quais seriam, então, dentro de cada grupo, as mais prevalentes, tanto de doenças quanto de tratamentos? Então, em relação à prevalência, na faixa etária neonatal, né, logo depois do nascimento, o que a gente mais tem de alterações que precisam de cirurgia são malformações congênitas, os pacientes que já têm alguma malformação e nascem com essa malformação. E essa malformação vai trazer um impacto negativo no desenvolvimento dessa criança. Então, a gente sabe que o cérebro, ele nasce, digamos assim, é um livro a ser escrito, né? Ele é um livro a ser escrito. Então, tudo que a gente pretende que seja inserido ali vai depender de um contexto e vai depender de que as condições estejam propícias para que o cérebro se desenvolva no aspecto de linguagem, ou no aspecto visual, no aspecto de comunicação, no aspecto de interpretação do meio, no aspecto auditivo. Tudo vai depender desse desenvolvimento do cérebro. Então, essas patologias que acometem a criança logo ao nascimento, elas precisam ter um cuidado, um olhar muito rigoroso, porque elas vão impactar no desenvolvimento da criança na vida inteira. Então, esse olhar bem pronto nesse momento acaba fazendo com que o desenvolvimento da criança seja melhor como um todo nas outras faixas etárias. E falando sobre essas malformações, doutor, todas elas serão operadas ou tem algumas que vocês aguardam para ver como vai ser o desenvolvimento? Até mesmo pela questão de, como o doutor disse, é tão pequenininho, como que é a cirurgia num pacientinho tão pequenininho, doutor? Então, nem todas as malformações a gente opera ao nascimento, isso é uma verdade. Algumas malformações que vão trazer um impacto negativo naquele momento, elas têm que ser operadas logo ao nascimento. Então, uma hidrocefalia, um aumento de líquido dentro dos ventrículos do cérebro que esteja comprimindo o cérebro, por exemplo, agudamente, tem que ser operado naquele momento. Já outras malformações, por exemplo, uma cranioestenose, que a criança nasce já com a patologia, nasce com a sutura fechada, ainda às vezes tem uma compensação de outras suturas e você pode protelar essa cirurgia, levar essa cirurgia para um pouco mais para frente, ali para os seus 3, 6 meses, 9 meses, 1 ano, dependendo de qual sutura que foi fechado. Então, vai depender muito do que aquela doença está fazendo com a criança ao nascimento. Entendi. E também do grau de sangramento que você vai ter. Aproveitando a sua pergunta, né, a parte 2 da pergunta como é que é numa criança tão pequena, né? Então, a gente tem que ter muitos cuidados para operar uma criança tão pequena. Entre eles, o risco de sangramento é um dos principais que a gente tem que controlar e ter uma equipe toda que saiba cuidar disso, né? Um neurocirurgião pediátrico que tenha noção de como é que são esses passos da cirurgia, uma anestesia que suporte isso, porque a parte anestésica é metade do nosso procedimento, né? Metade do sucesso está relacionado com uma boa anestesia, com uma boa equipe de anestesia e pós-procedimento, né? E de UTI pediátrica, UTI neonatal, para pegar esse pacientinho que passou por um trauma cirúrgico, né? Que passou por essa cirurgia e recuperá-lo da melhor forma possível.
Então é muita coisa envolvida para a saúde dessa criança, É né, muita doutor? coisa envolvida. Pensando já ali nessa criança a partir dos meses, com um aninho ali, também tem outras doenças, o doutor poderia comentar também sobre elas? Já pensando nessa questão, tanto da evolução que poderia ser operada nessa fase, quanto em outros tipos de doença que podem acometer. E também, doutor, acho que nessa fase começa a acontecer muitas vezes dos tombos, né? Dos traumas também pode ser nessa fase que aconteça, né? O bebezinho que cai da cama, que a gente ouve muito falar também. É também uma parte da neurocirurgia que acompanha essa criança, doutor? Sim, a parte do trauma, ela começa a acontecer ali, né, depois dos 6 meses, 1 ano, né? A criança já está com uma mobilidade melhor, mas isso também leva ela a riscos maiores de acidentes, né? Inclusive, isso é uma coisa que os pais precisam ter bastante cuidado, porque os traumas nessa fase geralmente têm um impacto maior sobre o cérebro, porque o osso é mais fininho, o osso é bem fininho. Para os pais terem uma ideia, em algumas cirurgias em crianças abaixo de 6 meses, a gente não precisa abrir o osso com nenhum material especial, você corta com uma tesoura o osso, de tão fininho que o osso da criança é, você corta o osso com uma tesoura. Então o osso é bem fininho ainda nessa fase, né? E ele vai ficando mais grosso ali perto de 1 ano de idade, né? Vai ficando mais resistente para os impactos. E aí a gente avalia em cada caso, né, se tem necessidade de operar ou não tem necessidade de operar. E o que a gente observa nessa faixa etária é que mesmo às vezes um trauma grave, né, uma coisa que gerou um hematoma, uma lesão que você olha e às vezes um adulto não sobreviveria àquilo, você opera a criança e a criança sai com um ótimo resultado, com uma boa evolução, falando, andando, e uma cirurgia que você pensaria que se fosse num adulto ou num paciente mais idoso, provavelmente não resistiria ou sairia com muita sequela. Então, a criança tem esse lado bom, de que ela está mais sujeita, tem esse lado ruim, que está mais sujeita a esse risco do trauma, mas tem um lado bom, que ela tem uma recuperação muito melhor do que um adulto. Isso é bem importante da gente falar também. E até antigamente, acho que o doutor estava falando dessa questão do osso, que os antigos falavam a moleirinha do bebê, que tinha que cuidar, né, doutor? Acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso, do cuidado com a moleirinha do bebê. A moleira, e é isso, né, doutor? Os dois maiores receios que tinham antigamente eram a moleira e a fonte. Sim. A moleira é aqui em cima e a fonte é aqui do lado. Então, o que é a moleira? A moleira é o encontro das suturas do crânio. Então, quando a criança nasce, todos os ossos, eles estão separados. Eles não estão grudadinhos um com o outro. Então, eles têm um intervalo e nesse intervalo o osso vai crescer. Um cresce para um lado e o outro cresce para o outro. Mas quando encontra mais de 2 ossos, um terceiro osso, né, digamos, tem 2 ossos aqui, um terceiro osso aqui, esse encontro ele acaba ficando uma área mais triangular. E esse espaço, ele fica um espaço, digamos assim, sem osso ali, só tem um tecido de crescimento ósseo. Esse espaço mais amolecido, então, ele fica mais susceptível a traumas, né? A gente tem a moleirinha aqui e tem uma moleirinha atrás. E a outra coisa que os antigos tinham muito medo era a fonte, que é o osso temporal. O osso temporal, ele é fino em toda a nossa vida, inclusive na idade adulta. Ele é fino. Mas depois que a criança começa a mastigar, o músculo que fica aqui, né? Se as pessoas tiverem curiosidade, podem colocar a mão assim e morder, que dá para sentir o músculo aqui. O músculo ele vai ficando mais forte, então ele acaba gerando uma proteção. Mas enquanto a pessoa enquanto o bebê é muito pequeno, ainda ele não mastiga muito coisa de muita consistência, então esse músculo é mais fraquinho. Então não tem muita coisa para proteger, né? Então, por isso que falavam, cuidado, não bate na fonte do seu irmão, por causa que esse ossinho realmente é mais fino e aí isso acaba demandando um cuidado maior nessa região temporal. Também. E, doutor, falando já na questão de outras doenças, que no caso seriam os tumores, que é algo que também pode acontecer na infância, é comum, doutor, de acontecer? Na verdade, essa é a pergunta. É comum de crianças terem tumores no cérebro, na cabeça? E pensando também nos tratamentos, também operado nessa fase, existem casos que vocês precisam esperar idades específicas da criança para que possa ser operado? Quais são os tratamentos, geralmente, que tem disponível? Os tumores de sistema nervoso central, os tumores neurológicos em crianças, eles são, entre os tumores que acometem as crianças, eles são
bem prevalentes. Se a gente pensar nos adultos e nos idosos, o risco de tumor no corpo todo existe e tem o risco de tumor no cérebro. Esse risco de tumor no cérebro é bem menor comparado com as outras partes do corpo. Na criança, não. Na criança, os tumores sólidos do sistema nervoso central, eles representam um grupo muito importante de tumores dentro das crianças. Então, eles são bastante prevalentes dentre os tipos de tumor que uma criança pode ter. E aí, cada subtipo de tumor vai ter uma característica diferente. Então, os tumores em crianças, eles são diferentes na maioria dos tumores de adultos, comportamento diferente, até do ponto de vista anatomopatológico, né, de análise, o tumor tem um comportamento diferente e eles vão necessitar de tratamentos diferentes. Por quê? Porque é uma faixa etária que a gente tem um cuidado maior em usar radioterapia, porque vai atrapalhar o desenvolvimento, o crescimento dos ossos e lesar outras estruturas que ainda estão em desenvolvimento na criança. Quimioterapia, porque vai afetar o desenvolvimento, vai afetar a parte hormonal, todas as outras questões que estão implicadas na evolução e no desenvolvimento dessa criança. E também a própria cirurgia. Se a gente for pensar, às vezes um tumor muito grande numa criança, ele tem que ser operado em várias etapas para a criança aguentar aquela cirurgia, né? Enquanto no adulto você consegue, às vezes, tirar de uma vez só. E a especificidade desses tumores para a gente fazer um trabalho conjunto com a oncologia e com a radioterapia no pós-operatório. Entendi. E quais seriam os mais comuns, assim, o doutor poderia citar para a gente? Os tumores mais comuns em crianças são tumores que acometem a parte posterior do crânio, né? Que são o astrocitoma pelocítico, o ependimoma, tá? Que é um dos tumores mais frequentes que acometem crianças também e que vão ter uma característica de crescimento, de alguma forma, diferente dos adultos. E o meduloblastoma também, que é o terceiro desses, que é o mais característico em criança. Então, astrocitoma, pilocítico, ependimoma e meduloblastoma são os tumores mais frequentes em criança. E, doutor, quando a gente fala sobre essa questão de tumor também, no adulto a gente tem toda aquela questão de estilo de vida, tem muitas coisas associadas às causas, muitas vezes, né, de um câncer, de um tumor. Na criança já não, porque muitas vezes a idade é algo muito limitante, né? Então, existem alguma justificativa, ou até mesmo uma questão de rastreio, até da gestação da mãe, que pode ser acompanhado, tanto dessa questão dos tumores, quanto das malformações que vocês já podem identificar ao longo da gestação, ou que essa criança é suscetível a ter? Ou não tem como a gente prever isso também, doutor? Tumor em criança não tem muito como prever ter, mas existe como você fazer diagnóstico precoce, né? Perfeito. Mas o diagnóstico precoce acaba levando um controle dessa doença de uma forma mais adequada e um tratamento mais facilitado. Então, hoje em dia a gente tem bastante tecnologia na área de ultrassonografia, por exemplo, materna, né, durante a gestação, que pode detectar alguns tumores. Não é tão comum de acontecer ainda intraútero. Os tumores que acontecem intraútero, eles são uma outra classe de tumores que são muito mais agressivos, tá? Já os tumores que acontecem depois, né, na criança, depois do nascimento, né, que estão principalmente nessas 3 categorias que eu falei para vocês, que são os mais frequentes, se você fizer um diagnóstico precoce, você consegue fazer uma ressecção maior. E você consegue ressecar mais volume tumoral, e isso vai influenciar muito no prognóstico. A gente sabe que o prognóstico do paciente, o prognóstico é o quanto esse paciente tem de chance de sobrevida, livre de doença, livre de déficits, né? Então, você detectar o câncer precocemente, o tumor precocemente, leva a uma taxa de ressecção maior, porque o tumor está menor, então você consegue ressecar mais de 95%, 99%, às vezes mais 100% do tumor, e isso vai levar uma melhor resposta na sequência do tratamento quimioterápico, radioterápico, caso for necessário. Quando o diagnóstico ele é mais tardio, piora o prognóstico. Então,
com certeza o diagnóstico precoce é o fundamental para os tumores pediátricos. E, doutor, como é feito esse diagnóstico precoce? Acho que essa é uma dúvida muito comum dos pais, né? E como mãe mesmo, eu me coloco nessa questão de quais são dá sintomas, tem sinais, a criança muda de comportamento, até mesmo a gente pensando ali, desde um bebezinho, né? Ele vai demonstrar que alguma coisa está errada, ou vai ser muitas vezes do acompanhamento com o pediatra da família, né, que acompanha essa criança na puericultura. Como que é feito esse diagnóstico precoce? Uhum. O diagnóstico precoce é feito principalmente através dos sintomas que podem aparecer ou sinais clínicos. Os sintomas principais são alteração do comportamento, então uma criança que vai ficar mais sonolenta, uma criança que vai ficar diferente no modo de agir, irritada, chorosa, ou então uma alteração neurológica, uma fraqueza, um membro que mexe menos, um atraso no próprio desenvolvimento neurológico, né? Então, aquela criança ali que com 3, 4 meses era para estar firmando o pescoço, não está, ou com 1 ano era para estar andando e não está andando. Então, esse atraso de desenvolvimento também acaba que é um indicativo de uma investigação adicional com um profissional da área. E na parte pediátrica, né, do pediatra, essa avaliação do desenvolvimento da criança. Então, o pediatra é um profissional essencial no desenvolvimento de uma criança, né? O pediatra é essencial no desenvolvimento da criança, porque ele vai acompanhar todo esse desenvolvimento, saber em cada idade o que essa criança teria que estar fazendo, como é que está a evolução, se isso está numa coisa linear ou se teve algum momento que isso teve uma interrupção, a criança vinha bem desenvolvendo, de repente parou de desenvolver bem, começou a desenvolver mal, então o pediatra vai avaliar tudo isso e vai trazer para um profissional que vai fazer essa investigação, para o neurocirurgião pediátrico, para fazer essa investigação adicional. E, doutor, pensando também agora nessa questão do diagnóstico, então, são feitos exames de imagem, exame raio-x, ultrassonografia, ressonância, quais são os aliados nesse diagnóstico também para identificar não só os tumores, como a gente havia comentado, mas até mesmo outras malformações e outros possíveis causas desse mau desenvolvimento da criança? Neurológico. Então, assim, o diagnóstico da criança, o nosso principal aliado são os pais, né? É o pai e a mãe, porque são eles que estão com a criança todo dia e são eles que sabem o que está acontecendo com o filho. Então, uma coisa que a gente leva muito em consideração é a queixa dos pais, porque às vezes o pai e a mãe levam a criança para consultar, levam em um profissional, levam outro profissional, meu filho tem alguma coisa diferente. A pessoa olha e fala, olha, isso aqui é normal, a criança é assim mesmo e tudo mais. Então, a gente ter o cuidado de parar e ouvir dos pais o que é que o filho dele está diferente. Às vezes os pais não sabem nem explicar o que é que está diferente num primeiro momento, mas o profissional parar e esmiuçar um pouco melhor essa queixa, entender o que essa criança mudou no seu comportamento, no seu modo de agir, na sua mobilidade, no seu desenvolvimento, é essencial para a gente continuar uma investigação e chegar num diagnóstico. O exame neurológico também é muito importante, porque você ouve toda a queixa dos pais, você ouve tudo que os pais falam, e aí você leva para o seu exame neurológico para tirar nesse exame neurológico onde é o problema que pode estar acontecendo, em qual parte do sistema nervoso central dessa criança que pode estar cometendo. E aí sim a gente fazer a investigação complementar com exames, com ressonância, com ultrassom, com outros exames complementares. Doutor, falando sobre justamente essa questão da equipe da UTI pediátrica e neonatal, que é fundamental nesses tipos de cirurgia, né, doutor? Então, é um trabalho verdadeiro em conjunto ali, porque a criança ela vai precisar desse acompanhamento, tanto se fosse um adulto, acredito que também precisaria desse suporte. Explica pra gente como que é, até mesmo para entender, porque nós associamos muitas vezes a questão da UTI com uma gravidade, com algo ruim, algo negativo, mas a UTI é um lugar de segurança, eu acho que de fato, né, de que tá sendo vista, essa criança ela tá sendo vista por vários olhos. Explica um pouquinho mais sobre isso, doutor. A UTI pediátrica é uma grande aliada da gente nos pacientes neurológicos, tanto no pós-operatório quanto em outros problemas neurológicos que possam afetar essas crianças, porque é um lugar que a criança fica sobre uma equipe que tem uma noção, uma ciência muito boa de tudo que pode estar acontecendo com essa criança
e monitorado, né, sendo acompanhado por profissionais especializados. Aqui a gente tem a sorte de ter uma equipe de UTI pediátrica muito competente, que sempre nos ajuda nos pós-operatórios. Então, aquilo que tu citou agora é importante. O tratamento neurocirúrgico e neurológico, ele é um tratamento de equipe. A gente precisa de uma equipe competente do começo ao fim. A gente precisa de uma equipe de neurocirurgia pediátrica competente, precisa de uma anestesia competente, precisa de uma UTI pediátrica que vá receber essa criança e tratá-la da forma adequada em todos os aspectos, para que essa criança tenha um bom resultado cirúrgico, né? A UTI pediátrica, a criança chega, digamos assim, num pós-operatório com várias descompensações que aconteceram, uma família que está tensa, uma criança que às vezes está com um pouco de dor ali, né? Então, todo esse aparato, tanto clínico, quanto psicológico, quanto de conforto, é muito importante para que a criança tenha uma boa resposta pós-operatória. E de modo geral, doutor, como que tem sido, então, esse acompanhamento posterior? Então, a criança saiu da UTI pediátrica, ela vai voltar para casa, ela vai continuar em acompanhamento, o doutor comentou ali sobre casos de hidrocefalia, sobre os tumores, sobre diferentes tipos, né? Uhum. Mas, de modo geral, ela vai precisar acompanhar para o resto da vida ou vai ter um momento ali que ela vai ganhar uma alta, digamos assim? Até mesmo a cirurgia, ela vem como uma cura ou um auxílio no tratamento e sequelas de alguma outra doença? O acompanhamento ele sempre acontece depois das neurocirurgias e depende da patologia, mas geralmente o paciente ficou internado, recebeu alta, umas 2 semanas depois ele vai no consultório e aí ele vai retornando com a gente conforme a demanda da patologia. Por exemplo, uma crânioestenose, ele vai voltar com a gente até ele chegar no final da infância, mais ou menos, ele vai acompanhar, mas depois do 2º ano, a cada 1 ano ele vem, faz uma revisão. Uma hidrocefalia, depois que você controlou também, o paciente vai acompanhar ali a cada 1 ano, mas o paciente com hidrocefalia geralmente é um paciente que vai acompanhar por mais tempo, né? Geralmente para a vida toda. E quanto à outra questão que você perguntou, né, se a cirurgia ela é curativa, em alguns casos sim, em alguns casos a cirurgia é curativa e dá um tratamento definitivo e resolve aquela patologia. Em alguns outros casos, a cirurgia ela melhora a qualidade de vida do paciente. E isso que a gente tem que ter sensibilidade como médico e também como sistema de saber que melhorar a qualidade de vida de um paciente também é importante. Não só você curar definitivamente uma doença, melhorar a qualidade de vida também é importante. E nesses casos a gente consegue melhorar a qualidade de vida do doente. Tem muitas patologias do cérebro que elas são ocasionadas por alguma doença que aconteceu antes. Vamos citar um exemplo. Por exemplo, uma hemorragia intracraniana da prematuridade. A criança nasceu prematura e teve um sangramento no cérebro. Esse sangramento já ocorreu, já aconteceu alguns machucados no cérebro, algumas lesões, alguns machucadinhos no cérebro dessa criança, que a gente não vai conseguir corrigir cirurgicamente. Mas essa criança desenvolve uma hidrocefalia, desenvolve complicações relacionadas a esse sangramento, e aí a gente vai lá e entra nessa questão, diminuindo as consequências secundárias disso. O evento principal, o primeiro, já aconteceu, mas a gente vai agir para que aquilo não continue afetando e piorando o desenvolvimento neurológico dessa criança. Então, a gente interrompe essa cascata de piora que poderia acontecer caso a cirurgia não fosse realizada. Isso é bem importante também, né, doutor? E hoje a gente fala muito também sobre a questão da evolução dos tratamentos, da evolução das tecnologias, das técnicas cirúrgicas. Então, cada vez mais a neurocirurgia também tem essa segurança também para os pacientes, né, doutor? Acho que é importante também falar isso para os pais, que se o paciente ele precisa de um procedimento, ele também vai estar bem acompanhado em todos os sentidos, em todas as fases, né? Sim, a tecnologia veio para auxiliar nós em vários aspectos e auxiliar a melhora desse paciente em vários aspectos. Então, a gente tem muitas tecnologias. Aqui em Cascavel, felizmente, nós temos todas as tecnologias disponíveis, a gente tem no nosso centro. Então, a gente tem cirurgia endoscópica, que é uma cirurgia minimamente invasiva, que a gente faz cirurgias com cortes muito pequenos, chega em locais bem profundos do cérebro com pouca lesão cerebral. A gente tem neuronavegação, que é um mapa que a gente
procura e a gente sabe exatamente onde estão as lesões no cérebro e consegue direcionar a gente. Nós temos neuromonitorização intraoperatória, que a gente coloca eletrodos na cabeça da criança, eletrodos nos braços, nas pernas, manda a informação, capta aqui, volta a informação, e aí você tem a ciência de que o circuito todo está íntegro. Se você vai ter que ressecar uma área ou outra do cérebro, você estimula aquela área, olha, aqui faz mexer a mão, não posso retirar essa área, não posso entrar aqui. Olha, aqui, às vezes, faz mexer o pé, e aí você não resseca aquela área por conta disso, e aí você vai numa área segura, entra numa área segura, faz uma cirurgia mais segura. Então, todas essas tecnologias, os microscópios cirúrgicos que a gente tem, que são de alta qualidade, alta definição, que trazem uma definição muito boa para a gente poder operar com segurança, acho que são essenciais e a gente está bem abrigado dessas tecnologias e isso trouxe uma melhora nos resultados cirúrgicos das crianças. Antigamente, né, fazer uma neurocirurgia era sinônimo de uma taxa de mortalidade muito elevada, né, e letalidade e alguns pacientes acabavam ficando com déficits, né. Ainda hoje em dia alguns pacientes perguntam, né, vai operar, já pergunta, né, olha, nossa, mas eu vou ficar sequelado, digamos assim, né, mas hoje em dia a neurocirurgia ela evoluiu de uma forma, a medicina evoluiu de uma forma, e a gente dispõe dessas tecnologias que a gente consegue minimizar muito os riscos de uma cirurgia e que a cirurgia ela vem para trazer benefício para o paciente e não malefício, não um novo malefício. Isso é bem bacana mesmo da gente falar também, doutor. E para encerrar nossa conversa, que foi muito enriquecedora, a gente conseguiu esclarecer várias dúvidas sobre essa questão da neurocirurgia, eu gostaria que o doutor falasse justamente para quem é pai que está assistindo, sobre essa questão de observar os filhos, sobre quando buscar um profissional também, muitas vezes, tanto pelo pediatra ou até mesmo por conta própria desse acompanhamento. Então, doutor, deixe o seu recado. Tem uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, que é ouçam os pais, porque a queixa do pai sobre o filho é o principal norte em uma consulta neurológica ou neurocirúrgica. Então, o pai e a mãe, eles trazem informações importantíssimas sobre como era aquela criança, o que aconteceu de mudança de diferente, e também essa informação dos pais, ela pode ser mais dissecada. Às vezes eu converso com os pais, pergunto algumas coisas e na consulta de retorno eles falam, olha, eu observei tal coisa e realmente é isso. Então a observação dos pais, a informação que os pais nos trazem é muito importante, tanto para a gente fazer um diagnóstico precoce, quanto para a gente fazer a investigação do paciente. Então é isso. Observar seus filhos, estar sempre atento aos sinais para buscar um tratamento sempre adequado. Doutor, muito obrigada pela participação. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, estou sempre à disposição. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!